Crenças limitantes, como superá-las e conquistar todos os meus objetivos. Todos nós temos sonhos. Todos nós sabemos no fundo o que queremos e o que não queremos. Ainda assim, a maioria das pessoas não sabem como atingir os seus objetivos. E você sabe por quê? Talvez você se identifique com uma coisa que eu vou falar para você. Você faz uma lista de objetivos no começo do ano? Está super empolgado porque dessa vez vai finalmente ser diferente? Se esforça, fala para toda a família que finalmente vai conseguir realizar, mas mesmo assim você não sai da estaca zero. De repente tudo parece difícil demais e atingir o objetivo final parece ter se tornado pelo menos 10 vezes mais difícil do que no início, quando você prometeu. E aí chega no final do ano e o que você fez? Isso mesmo, nada. Eu não estou suportando mais. E o que tem causado isso? Afinal, como atingir objetivos? Qual é o grande segredo? Então, editor, roda a vinheta aí, que a minha missão é ajudar as pessoas a se transformarem para aprender a conquistar todos os seus objetivos, assim como eu fiz na minha vida e já conquistei vários. Olá, povo maravilhoso de Deus! Vocês pediram e hoje eu vou te contar as razões que podem estar te paralisando e te impedindo de atingir os seus objetivos. Elas causam um grande impacto na sua vida e te puxa para trás, em vez de que te empurrar para frente. No nosso dia a dia, existem muitos bloqueios pessoais que limitam a nossa capacidade de desenvolvimento. E por que eu sei disso, Miriam? Porque eu fui entender isso. Por medo de enfrentar os seus problemas, a gente acaba criando uma zona de conforto que nos impede de conquistar os nossos objetivos e sonhos. E por que eu sei disso? Porque eu fui uma pessoa que fugia para minha zona de conforto e ficava quietinha, deixando a vida me levar. Até que um belo dia teve uma virada de chave. Era uma segunda-feira e meu marido estava me deixando para trabalhar. E ele falou: "Nossa, Miriam, parece que eu tô te deixando para morrer. Você quer voltar para casa?" Naquele momento, gente, eu dei um beijo nele e falei: "Não se preocupa, eu vou resolver isso." Saí do carro e fui andando pensando no motivo que estava a minha insatisfação e na minha crença em relação à minha vida. E ali eu vi que somente eu poderia mudar aquela situação. E eu resolvi encarar as minhas crenças, como eu gosto de chamar, as minhas perebas internas, e transformar de dentro para fora. No meu processo de transformação, que é diário, eu escolho ser uma Miriam hoje melhor do que a Miriam de ontem. Eu aprendi uma técnica, uma metodologia, que hoje eu trabalho isso através da mentoria Acorda e Vai Agir na Sua Vida. Essa metodologia é uma metodologia de mudança. Uma das coisas que mais certas para acontecer na sua vida e você crescer é justamente a gente trabalhar ferramentas para identificar os nossos bloqueios, crenças e as nossas perebinhas. E aqui que eu quero que você entenda uma coisa, que os bloqueios pessoais são algo normal e existem pessoas com os mais variados tipos de limitação, seja ela física ou até mesmo comportamental. E o que a gente tem que entender aqui? Que não são os bloqueios que definem o nosso futuro, mas a nossa postura perante a eles. Qualquer pequeno bloqueio pode virar algo grandioso, caso você não consiga o quê? Tratá-lo como deve ser. Por isso, passar por esse processo de autoconhecimento pode ser de grande valia e superação pessoal e conquista dos nossos objetivos. E eu te falo isso justamente porque eu passei e eu quero te contar alguns bloqueios e crenças que te impedem de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Afinal, somos um projeto perfeito de Deus. Então coloca nos comentários aí para mim, conversa comigo. Eu sou um projeto perfeito de Deus e vou agir em prol da minha vida. Faça esse compromisso público. Eu quero ver quem tem coragem. Eu estou esperando. Vamos lá? Põe aqui. Então, se você já assumiu esse compromisso, como eu assumi lá atrás, eu vou te contar alguns bloqueios bem comuns
que eu tive, vários mentorados meus tiveram e que a gente trabalhou e chegamos lá. Gente, o top 1 de todos é o famoso você se sabota. Uma das razões que faz você se afastar de atingir os seus objetivos é a autossabotagem. Você tem o hábito de se criticar, de se colocar para baixo. Sei, isso tem grande influência no seu mindset, na sua mentalidade, na sua cabecinha aqui, nas suas atitudes. Então, exemplos da autossabotagem que são fundamentais. É o seguinte: fulano conseguiu atingir tal meta, mas eu não tenho o que a fulana tem. Então, eu não posso atingir a minha meta. Gente, isso é mentira, isso não é verdadeiro. Eu não tenho tempo suficiente para atingir as minhas metas. Mais uma! Eu não consegui fazer nada da vida, eu tenho azar em tudo. Tudo que eu faço dá errado. Povo maravilhoso de Deus, se você continuar tendo esse pensamento, jamais irá conseguir atingir qualquer coisa na sua vida. Se você não acredita no seu próprio potencial, como quer atingir, conseguir alguma coisa? As coisas só serão possíveis se você acreditar nelas. Pode ser e mais do que isso, só acreditar não basta, é agir para torná-las o que? Possível. Mas para isso você precisa entender que quando você se compara aos outros e olha para si mesmo com pena, e eu já falei sobre isso, a gente está ali numa questão de fazendo com que todas as nossas chances de vencer vão embora. Sabe por quê? O sentimento de pena, ele é terrível. Eu já falei num vídeo para vocês. Inclusive vou deixar aqui para que você entenda. Então, você jamais conseguirá conquistar algo se você pensar que você não consegue. A primeira coisa que você precisa fazer é acreditar e descobrir os motivos pelos quais que você pode chegar lá. Depois, você precisa agir para conquistar o que você almeja. E isso tem a ver com uma outra perebinha aqui, que eu gosto até de falar, né? Perebinha, perebão, vai saindo de tantão. Porque eu vou tratando as minhas perebas diariamente. Então, uma questão que a gente precisa tratar, que também é comum, é você faz o que os outros querem, não o que você quer. E essa é terrível. Doeu aí? Se doeu, paralisa e vai pensar. Você já parou para pensar? O que você está fazendo é o que você realmente quer? Você está estudando o que você gosta? Tem trabalhado naquilo que você realmente se reconhece? Você está indo atrás daquilo que você tanto almeja e sonha? Algumas pessoas vivem os sonhos de outras pessoas, seja porque querem ser como elas ou porque querem satisfazer as expectativas da outra pessoa. E aí você não está tendo a vida referente a você. Fazer determinado curso na faculdade porque o curso é bom, traz retorno financeiro ou porque até mesmo seus pais acham que é o melhor para você, é você não se identificar. Colocar determinada coisa como meta porque uma outra pessoa tem isso e você quer fazer a mesma coisa para ser como ela, uma outra falha. Em todos esses casos, você não está realizando os seus desejos. E aí a solução para esse problema, ele é fácil. Aliás, ele é simples. Faça por você. Você está fazendo algo apenas pelos outros ou porque os outros estão fazendo, você não está seguindo a sua própria personalidade e seus próprios desejos. Você não precisa satisfazer as vontades das outras pessoas e ser igual a todo mundo. Você precisa ser você e estabelecer e atingir os objetivos que vão de encontro com aquilo que você é. Não se esconda. Se permita vivenciar a sua vida. E não porque o outro deu certo, todo mundo deu certo, que vai dar para você. Faça aquilo que você gosta e aí sim dará tudo certo. E aí aprenda a dizer não para tudo aquilo que te afasta do seu objetivo. E cabecinha linda, eu sei que você tá pensando. Mas Miriam, fala é fácil. Fazer é difícil. E sim, muitas pessoas têm esse bloqueio. Eu tinha esse bloqueio. E pode até parecer brincadeira, mas o que eu descobri foi que o simples fato de aceitar tudo, de fazer tudo que nos pede, é um grande bloqueio pessoal. Na maioria das vezes dizemos sim apenas para
para querer agradar as pessoas e atender às suas expectativas. Mas aí eu estou desagradando a mim mesmo, porque a gente acaba focando naquilo que não nos aproxima daquilo que nós queremos, e a gente vive em prol do outro. E quem não foca nos seus objetivos não alcança. Então é importantíssimo conseguir dizer não para pedidos, convites, tudo aquilo que te afasta daquilo que você quer. A gente tem que vencer esse bloqueio e tem uma ferramenta da neurociências que nos ajuda muito sobre isso. É uma técnica que vai em prol daquilo que eu utilizo na minha mentoria, que as terapeutas utilizam e que vai te deixar claro sobre isso, aquilo que você quer. E aí, a partir disso, eu aprendi a me priorizar e sempre que algum convite ou um pedido não esteja entre as minhas prioridades, eu mudei a minha crença e hoje eu tenho o hábito de dizer não. E isso me faz sentir bem, me faz sentir que eu sou a prioridade da minha vida. E aí eu tenho mais tempo para realmente focar naquilo que eu quero. É claro que também, a gente vai perceber ali que rejeitar todos os convites nos afastam. Então nós não precisamos ser desagradáveis. E a gente precisa saber o porquê. Quem realmente gosta da gente vai entender os seus motivos. E aí isso tem algo alinhado com aquilo que você quer alcançar. Então é uma crença que você vai trabalhando e você vai assumindo o compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, e trabalhando essas perebinhas. As crenças, essas perebas, podem te limitar, mas também podem ser profecias autorrealizadoras. Pessoas que verdadeiramente acreditam que vão conseguir alguma coisa, colocam uma infinidade de atitudes mentais e emocionais em prol, em ação daquilo. E isso favorece e impulsiona, para a direção e meta dos objetivos desejados. E é isso uma das principais razões que faz com que as pessoas conquistem ou não conquistem os seus objetivos. E aí a gente tem as crenças fortalecedoras e as crenças limitadoras. E as limitadoras, aquelas que criam, bloqueiam o corpo para ação, em conjunto com as crenças que estão nutrindo. E Ford afirma que se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo. Porque quando acreditamos em alguma coisa, aquilo se torna para nós a mais absoluta verdade. E aí nós damos permissão para nós mesmos o quê? Agirmos. E aí a gente realmente conquista. As nossas crenças ligam ou desligam o estado emocional favorável à realização daquilo que a pessoa acredita. Crenças são um software, como se fosse um software de computador, criado para realizar determinada operação. Quando a gente ativa, esse software permite e orienta que a gente haja na tarefa, que aquele computador, que aquele operador precisa realizar. E aí a emoção é como um agente que impulsiona para a ação. Emoção é ação de dentro para fora. Emoção também é uma experiência subjetiva associada à sua personalidade e ao nosso temperamento e motivação, motivo para a ação. Então o termo emoção provém do latim emotino, que significa movimento, comoção, ato de mover. Então, essas crenças promovem um estado emocional mais congruente, diretamente relacionado e alinhado com as nossas crenças que nutrem, o nosso estado emocional. Então, quando a gente acredita em uma coisa, a gente cria esse estado emocional que nos leva a agir de acordo com as nossas crenças fortalecedoras, nosso estado de espírito e consciência. Então, não podemos fazer alguma coisa em que não acreditamos e muito menos alguma coisa que contraria as nossas crenças, porque não temos a permissão. E quando a gente age contrariando as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios, a gente entra num processo de crítica, de culpa, de autocobrança, de autodestruição, porque não conseguimos agir de dentro para fora. Não conseguimos o que? Emocionar. E aí a gente contraria a poderosa muralha formada por 3 guardiões da vida e 3 protetores da existência das nossas crenças, valores e princípios. Então, crença, valor e princípio. Que aí é uma crença que te afasta do seu objetivo, é a falta do foco e intenção.
E por que isso acontece? Porque quando fazemos uma coisa com total foco e intenção, a gente duplica, triplica o potencial dos resultados. Foco e intenção são poderosas fontes de energia que alimentam a nossa ação, a nossa emoção de agir. Então a mente focada e guiada pela intenção é semelhante a um raio laser, né, que alcança, penetra e corta. E ele é muito mais que um raio-x. Então a mente focada naquilo que eu quero é semelhante a uma ressonância magnética que vê os detalhes dos órgãos, as partes internas, né, que está sendo examinada. E aí é olhar para dentro de mim. Então quando temos o foco e a intenção, entramos no estado de fluir e tudo parece parar. Enquanto a gente produz, né, os gênios ali da humanidade, a gente entra num estado, né, de Shakespeare, de Leonardo da Vinci, porque temos o hábito de ficar extasiado, né, com essas obras, com essas pessoas que o gênio da humanidade. E a gente admira essa capacidade e pensamos que essa capacidade não é pra gente. O que a gente não sabe é que todos nós somos gênios, ou seja, todos nós podemos realizar as mais, eu vou falar assim, superação mesmo daquilo que você até mesmo duvida. E aí, quando a gente tem essas crenças limitadoras, o que acontece? Nos bloqueia, né? E com toda a força do nosso pensamento, quando temos, né, zero dúvidas, nada vai nos impedir para ir para o avanço. Nós somos uma máquina humana de realização, mas como a gente tem as crenças que bloqueiam a nossa intenção, nós nos damos permissão para paralisar ou para continuar. E aí são frases ocultas que surgem na nossa cabecinha, né? E aí essas crenças que a gente precisa estabelecer. Porque é isso que eu falo. Eu sou uma metamorfose ambulante. Por quê? Porque eu estou em constante transformação de dentro para fora. Cada crença que eu trato, eu identifico dentro de mim, uma outra aparece. E ela não aparece, ela estava ali. Por quê? Ela estava tampada. E aí, gente, eu me permito dizer 0,001% melhor. Porque isso vai fazendo com que eu avance e transforme a minha vida, né? Como eu já transformei em vários aspectos que eu já falei para vocês. Então, para superar as crenças limitantes, eu utilizo na minha vida 3 ferramentas poderosas, que foram a terapia, o coach e a programação neurolinguística, que é a PNL. E elas são utilizadas para realizar mudanças profundas e transformadoras, no nível de crença mesmo e valor, que fortalece o senso de identidade, promovendo a capacidade das pessoas e levando elas a se darem permissão para atuar com firmeza e determinação e segurança no mundo para alcançar os resultados. E isso faz com que a gente realize o impossível e finalmente a gente se liberte e diga sim, eu posso, eu quero, eu consigo. E foi isso que eu fiz. Eu me formei, me especializei e hoje eu aplico isso nos meus mentorados, porque o caminho se faz caminhando. E eu já dei o meu primeiro passo, o meu segundo, e hoje eu sei que é possível. Se eu conquistei, gente, qualquer outra pessoa pode conquistar. Então comece agora a identificar suas crenças limitantes e as suas crenças fortalecedoras. Diga sim para aquelas que lhe deixam forte, para as que criam um estado emocional favorável à sua realização dos seus projetos. E diga não para as crenças limitantes. Elas lhe fazem pequeno, incapaz e insignificante. E aí a outra pereba para você identificar é se você arruma desculpas para não atingir os seus objetivos. Quando você determina que quer atingir um objetivo, você vai atrás dele ou está sempre arrumando desculpas. Pensa aí, as desculpas mais comuns é: amanhã eu faço, hoje eu não tenho tempo. E na verdade, é falta de prioridade. Outra comum: eu não tenho dinheiro para fazer. E isso, gente, eu falo porque eu começo quando eu estiver pronto, mas não é a hora certa. Você realmente acredita nas suas próprias desculpas? Está na hora de parar de arrumar empecilho e remover da sua vida. Nada vai acontecer se você não levantar agora mesmo e fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa, pega e faz. Quem não quer, arranja desculpa. E o mundo é daqueles que tomam atitude, não daqueles que esperam ela chegar.
Eu até acredito que a atitude vem antes do pensamento. Levanta e vai fazer. E se você está aqui até agora comigo, você deve estar se pensando: mas Miriam, como que essas perebras, essas crenças surgem? Então eu vou te explicar isso. As crenças são os ensinamentos e padrões, frases, influências religiosas ou até mesmo da sociedade que a gente ouve com frequência, e elas vão sendo armazenadas no nosso subconsciente como supostas verdades que são ditas e a gente adota como verdade absoluta. Normalmente a maioria das crenças nos foram apresentadas lá na nossa infância e por aquele que a gente mais ama, mais confia e acredita, que são os nossos pais. E na infância a gente aprende várias coisas, tal como eu já aprendi que dinheiro é sujo. Logo, se é sujo, é ruim, é feio, eu não quero. E aí não devemos mais falar sobre isso. E assim foi se criando esse tabu de falar sobre dinheiro na sociedade. É considerado um dos maiores tabus entre os brasileiros. E aí, à medida que crescemos, cresce também a quantidade de crenças sobre dinheiro. Que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é a raiz de todos os males, todo rico é desonesto, só é rico quem nasceu rico, se ficou rico é porque fez algo ilícito, fez algo errado, ricos não entram no céu, entre várias outras. Gente, logicamente, nossos pais e os nossos antepassados, avós, não fizeram por mal. Eles apenas reproduziram aquilo que aprenderam, que foi ensinado. A gente ensina aquilo que a gente aprende. Então, se esse ciclo não for rompido, em algum momento essas crenças vão o quê? Perpetuando de geração a geração. Por isso, quando a gente toma essa consciência das nossas crenças, de reconhecer as nossas crenças limitantes, nós precisamos agir para honrar o nosso antepassado, para honrar os nossos pais e mudarmos a nossa vida, porque agora somos adultos e a nossa vida depende das nossas atitudes. Então, por mais que limitante seja, é possível livrar delas. É uma tarefa simples, mas difícil, Miriam? Mas quando eu me permito vivenciar esse processo de mudança, essa decisão de mudar, alinhado com a determinação e a ação, isso se torna viável. Por isso que eu te convido a tomar a sua decisão e aí me contar. Então deixa aqui nos comentários e vão para a corrente do bem. Aquilo que eu quero bem para mim, eu passo para vocês. Aquilo que eu aprendi, eu quero passar para vocês. Porque lá atrás eu já tive muito insatisfeita, muito questionadora. E eu identifiquei e aprendi que eu precisava agir por mim, que somente eu mudo a minha história. E aí eu consegui emagrecer 30 quilos, pagar uma dívida de mais de 200 mil reais, sair de um trabalho que eu estava extremamente infeliz. E eu fui lá, aprendi isso, agi e eu sei que é capaz. Se eu conseguir conquistar tudo isso, você também consegue. Então vamos para a corrente do bem? Curta, compartilha para o YouTube entender que o nosso material aqui é de relevância, justamente para a gente chegar a mais pessoas, justamente para a gente ir nessa corrente de fazer com que a gente cresça, né, nessa plataforma, fazendo bem e transformando o meu mundo, o nosso mundo, né, nesse poder da transformação do dentro para fora. Se permita isso. Então, por favor, ajuda o canal a crescer. Vamos com tudo, seja a sua diferença e até um próximo vídeo. Muitíssimo obrigado!